Muito bem, espero que vocês estejam vendo aí um slide e é isso que eu vou ensinar nesse tempo que nós vamos passar juntos a partir de agora. O que é que eu vou ensinar para vocês, para todos vocês? Os passos que vocês precisam dar para identificar e substituir crenças limitantes por crenças de realização. Chega de limitação, chega de negatividade, chega de escassez na vida de vocês. Eu vivi muito isso, vou falar disso para vocês, mas é uma escolha que vocês podem fazer a cada minuto, a cada segundo, a cada momento. Se isso aconteceu na minha vida, se foi possível substituir essas crenças de incapacidade, crença de escassez, crença de relacionamento frustrado, crenças limitantes, por novas crenças, por crenças de realização positivas, crenças fortalecedoras, e aí depende muito de cada profissional como é que ele chama, né? Se isso aconteceu comigo, se aconteceu com centenas de pessoas que eu tenho a honra e já tive também de acompanhar, vocês também que estão aqui comigo hoje podem viver, tá bom? Bom, deixa eu passar aqui porque... Ok, muito bom. Camila, isso é uma das perguntas que mais me fazem. Por que você dá aula gratuita? Por que você libera conteúdos na internet? Alguns de vocês já devem ter baixado meu livro digital e provavelmente devem ter percebido que ali não tem só informação, tem coração também, né? Então, eu recebo quase que diariamente depoimentos de pessoas por e-mail, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, comentários nos meus vídeos, dos conteúdos que eu libero, dos conteúdos que eu faço e quantos depoimentos de transformações, até com os conteúdos gratuitos, né? Mas por que eu faço essas aulas? Primeiro porque, como eu falei, eu sou professora nata, eu amo ensinar. Seja através da internet, seja através de sala de aula, seja através de empresas, aonde eu posso estar para falar de mindset, para falar de crença, e aí só muda a terminologia, tá, minha gente? Para falar de reprogramação de vida, de mente. Eu sou apaixonada por gente e por mente. Eu sou apaixonada por vida. Então, aonde é que eu esteja, se eu puder falar, se eu puder ensinar, eu vou estar. E além disso, é para que eu possa, através da minha conexão com vocês, possa dizer o que é que eu faço, o que eu trabalho, como é que eu entrego os meus trabalhos, a minha missão, o meu propósito, a minha missão de transformar vidas. Então, essas aulas é para dizer quais são os meus projetos, quais são os meus trabalhos, o que eu posso te entregar, o que eu posso fazer para contribuir para a sua evolução. Tudo bem? Então, é por isso. E também porque eu, Camila, acredito piamente, de olhos fechados, abertos, coração, o que for, que todas as pessoas podem, devem e merecem prosperidade e abundância em todos os sentidos. Merecem saúde física e emocional, equilíbrio emocional, para sim cocriar a vida que vocês quiserem. E relacionamentos saudáveis. Nenhum ciclo de repetição de pessoas para acabar com a sua vida, para acabar com a sua autoconfiança, com a sua autoestima, para te diminuir. Isso não. É nessa vida que você, enquanto ser, pode viver abundância, prosperidade, saúde, relacionamento saudável, tudo que você sim merece como ser. E, definitivamente, as pessoas não nasceram para sofrer. Durante muitos e muitos anos, eu acreditei que eu tinha sido escolhida a dedo por Deus. Olha que absurdo, mas eu acreditei por muito tempo que eu precisava sofrer para pagar todos os meus pecados, para pagar pecados de outras vidas, para pagar pecados de antepassados. Então, tamanha era a minha crença de sofrimento, até que eu pude virar essa chave, reprogramar verdades mentirosas, e é por isso que eu vivo, e é por isso que eu tô aqui, para te dizer que sim, independente de como tenha sido o seu passado, você não nasceu para sofrer. Definitivamente você não nasceu para sofrer. E eu não tô te dizendo isso como uma automotivação, eu vivo isso, é isso que eu ensino. E depois de muito tempo ter sofrido com uma crença de que eu tinha sido escolhida para o sofrimento e pude mudar isso, eu posso te garantir que você também nasceu para ser feliz. Muito bem. Você podia hoje, nessa quinta-feira, podia estar
na frente da TV, você podia estar na frente de uma outra pessoa, você podia estar num bar, você podia estar num restaurante, você podia estar com amigos, com shopping, cinema, mas você está aqui. Você, se está aqui, deu um importante passo. De alguma maneira a gente se conectou, de alguma maneira essa nossa conexão é importante, tem um sentido de ser, nada é por acaso nesse mundo. E aí eu quero que você pense, a primeira coisa que eu quero que você pense, que é o seguinte, deixa eu ver se dá para mudar aqui a tela. Não. Quais são, minha gente, quais são os sentimentos e quais são os resultados que você quer mudar na sua vida? Se você está aqui, se você chegou até mim, de alguma maneira, quais são os motivos que te fizeram estar aqui comigo? E não existe, de forma alguma, o impossível. O impossível está aqui, ó, dentro dessa grande máquina que a gente tem que aprender a usar da melhor forma possível. Mas eu quero que você reflita e, se possível, escreva por que é que eu me conectei com essa aula. Quais são os sentimentos que têm me acompanhado? Alguém falou, me perdoe, não me lembro o nome, mas alguém falou que não quer mais a escassez na vida dela, né? Quais são os resultados que você quer mudar agora na sua vida e quais são os sentimentos que você não quer mais viver na sua vida? E eu tô te falando isso porque, como eu falei no início, eu recebo diversos depoimentos escritos, vídeos, trocas de celular, troca de... enfim, o tempo todo. E eu quero compartilhar, se vocês me permitem, uma das pessoas que eu quero, nessa noite, compartilhar com você um dos resultados de transformação na vida de um ser humano. Então, vamos lá. Meu nome é Renata. Eu conheci o curso da Camila através de vídeos no YouTube. Eu estava num momento muito difícil da minha vida, de depressão, de ansiedade, problemas financeiros, problemas de relacionamento, tristeza, enfim, uma infinidade de problemas acumulados que eu não via solução. E através desse vídeo e o e-book, eu comecei a ver uma luz no fim do túnel. Conversei com a Camila, mandei um e-mail e ela me respondeu esse e-mail com todo o carinho do mundo. E eu não via a hora de começar esse curso. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Em 2 meses, menos de 2 meses, a minha vida se transformou. Eu gostaria que as pessoas conhecessem, muitas pessoas conhecessem esse curso, que ele é maravilhoso. E eu sou apaixonada pelo curso, eu sou apaixonada pela Camila. É um carinho, é uma atenção e eu fico até emocionada em falar, porque foi realmente uma transformação em tão pouco tempo. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. E se eu puder passar para o maior número de pessoas essa minha experiência, eu vou passar. Porque eu realmente acredito e foi maravilhoso para mim. Eu espero que seja para você também. Muito bem, minha gente. Deixa eu só voltar a compartilhar aqui com vocês. Peraí. Porque eu acredito verdadeiramente na mudança de crença em todas as áreas, independente de qual área seja. Financeira, já passei por essa reprogramação e acompanho pessoas assim. E vivo todos os dias essas reprogramações. Relacionamento frustrado, amoroso, profissional, saúde física e emocional. Essas mudanças acontecem diariamente e existem passos para isso. Muito bem. Todas as vezes que vocês virem esses slides, é um momento de reflexão de vocês, tá bom? Então, vai ter momentos que vocês vão conectar pontos aí dentro, vai ter momentos de desconexão, e agora eu vou começar a fazer algumas perguntas para que surjam informações, até de informações que estão ali arquivadas há muito tempo no seu inconsciente ou subconsciente, depende muito da linha, eu costumo falar inconsciente, para que vocês, de novo, através de um estímulo, através de perguntas, vocês possam conectar aí dentro de vocês algumas informações importantes. Então, você costuma
de alguma maneira, se sentir angustiado, frustrado, com medo, inseguro, até desesperado, sem clareza do real motivo, você já teve aquela sensação de que por mais que você faça, por mais que você tente, a sua vida não melhora? Se melhora, é muito pouco perto do que você gostaria de fazer e gostaria de ser. Você já teve aquele pensamento do tipo, tem algo de errado comigo? Esse era um pensamento, minha gente, que eu tinha quase que diariamente. Tem algo errado comigo? Não é possível isso. Eu tenho tentado de tudo, mas absolutamente nada funciona. Você até tem objetivos, você quer mudar a sua vida, mas não consegue. Os resultados são quase sempre os mesmos. E por esses resultados serem quase sempre os mesmos, você se sente ainda mais angustiado, mais frustrado, mais decepcionado e mais resultados negativos acontecem. E esse é o grande ciclo de repetição negativa que eu vivia e que quantas pessoas vivem, né? Primeiro a gente tem um pensamento, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que busca um relacionamento amoroso, né? E aí ela tem o pensamento de não consigo encontrar um amor de verdade. Quais são os sentimentos a partir desse start, a partir desse pensamento? Podem ser diversos, mas nesse exemplo pode ser uma insegurança, medo de perder a pessoa que ela alcançou, que ela conseguiu, que ela conheceu, a baixa autoconfiança dessa pessoa, que ela tem pensamentos de não consigo. E esses sentimentos geram também, esses pensamentos e esses sentimentos geram um comportamento. A pessoa se doa completamente para o outro e ela esquece dela mesma. E os resultados dessas pessoas que têm esses tipos de pensamentos ou pensamentos muito parecidos se relaciona sempre com pessoas muito parecidas. É o que eu mais escuto. Camila, parece que eu saio de um relacionamento, e isso não só amoroso, hein? Pode ser em líderes, com pessoas amigas ou próximas, né? Parceiros de trabalho. Parece que eu levo comigo, toda vez que eu troco de trabalho, as mesmas pessoas, os mesmos tipos de seres humanos, né? Isso, minha gente, reforça ainda mais o mesmo pensamento, aí mais sentimento, mais comportamento, e por isso um ciclo de repetição negativa. E tudo isso por quê? Porque esses resultados têm uma causa lá no seu passado. E essa causa se chama crença limitante. Agora, de todo o meu coração, imagine como é que seria a sua vida se você acabasse com esses ciclos de repetição, repetitivos negativos de dor e tivesse resultados positivos em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Imagina se você, ao invés de viver o tempo todo em ciclos de repetição negativa, pudesse saltar, dar um grande salto, pudesse viver num ciclo de ampliação de consciência e mudança de resultado. Eu vivi esse processo e esse processo é possível. A gente sai de um ciclo de repetição negativa e entra num ciclo de mais entendimento, de formas rápidas, concretas, efetivas de transformação, de ampliação de visão, de frequência emocional, de como a gente vibra o tempo todo. Camila, isso significa que eu nunca mais vou ter problema? Não! Significa que você vai ter desafios para o seu processo de evolução, para o seu crescimento, mas você vai ter a consciência, você vai ter mais visão, ampliação, frequência cada vez maior para enfrentar estes desafios. Quantas são as pessoas que vivem, por exemplo, criam uma meta no final de semana, segunda-feira eu começo um regime, segunda-feira eu começo a cuidar da minha saúde física, me alimentar direito, fazer exercício físico e até dar um gostinho gostoso no sábado, sabe? Come toda a tranqueira que tiver pela frente, porque ela já falou que ela vai começar na segunda-feira. Chega segunda-feira, o que acontece? Aquele ciclo volta. Aquela autossabotagem acontece, isso não só para alimentação e nem só para exercício, não, para tudo na vida. Eu vivi isso. Pensa um pouquinho se você não viveu isso também. E aí começa a procrastinar, começa a até desejo, mas para amanhã. Depois eu vivo isso, depois eu faço isso. E a gente, minha gente, está se preparando agora para o nosso resultado de amanhã. É agora que a gente está se preparando para a nossa próxima semana, para o nosso próximo mês, para o nosso próximo final de ano. Então, eu posso, de todo o coração, resultado e olhando para você, te garantir
que isso é possível. Eu salto de um ciclo repetitivo negativo, um ciclo de repetição negativa, para um ciclo de alta consciência, de resultados diferentes, tanto nas minhas áreas financeiras, relacionamento, saúde física e emocional, não interessa a área. Eu vivi isso, e isso é possível. Eu só posso garantir isso para você, porque eu vivi anos da minha vida tomando antidepressivos, cheguei a tomar 4. Se você não conhece a minha história, me deixe te contar um pedacinho, porque eu não tô aqui com teoria. Eu não tô aqui porque eu li um livro e o livro disse para mim que era assim que eu tinha que fazer. Não, definitivamente não. Eu vivi anos e mais anos da minha vida tomando antidepressivos, acabando com os meus relacionamentos, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamento profissional, fazendo dívidas. O que mais crescia na minha vida eram as dívidas. Eu cheguei a ter uma dívida de quase 80 e poucos mil reais, quase 90 mil reais. E aí o desespero é tanto, e mais remédio, mais antidepressivo, porque como é que eu vou lidar com isso? Sendo que no próximo mês a dívida vai aumentar, fazendo cada vez mais dívidas, me auto-sabotando e repetindo cada vez mais os mesmos resultados. Eu até dava um passinho para frente, mas eu dava 5 para trás. Eu até tinha aquela esperança, sabe aquele trem que sai um pouquinho do trilho, que dá o primeiro passinho, mas eu voltava para trás, a força para trás era muito maior. Depois que eu apliquei em mim, minha gente, e em centenas de pessoas, é que eu posso dar a minha cara a tapa aqui olhando para você, porque eu descobri, sim, e vivo isso, um programa que pode fazer com que as minhas crenças que me limitavam, os sentimentos de dores, a angústia, o desespero, que eram comuns no meu dia a dia, que eles parassem imediatamente. Que eu parasse de somatizar em dívidas, em relacionamento frustrante, em doença. E hoje eu ensino centenas de pessoas que têm resultados muito parecidos com os que eu tinha. Então, o que eu vou te ensinar nessa aula, nessa noite de quinta-feira, são 4 passos de um método de identificação e reprogramação de crenças. Mas não só os 4 passos, que isso você tem no YouTube, para quem já me conheceu através do YouTube. Eu vou te dar as informações mais profundas, informações que você pode, nesse momento, ter diversos insights e mudar a sua reprogramação, ou fazer a sua reprogramação e mudar algumas verdades mentirosas que te contaram que você acredita. E você sim pode transformar a sua vida como eu transformei a minha. Agora, antes de te ensinar esses passos, que eu vou me aprofundar com você, para você identificar e reprogramar as crenças limitantes, que são as nossas causas e que estão impedindo a gente de ter os melhores resultados, de ter os resultados que a gente quer, e que a gente fica só criando esse ciclo de repetição negativa, eu preciso te contar por que eu cheguei aqui, como é que eu cheguei aqui, que não foi só lendo livros, não. Se você não me conhece ainda, não conhece a minha história, a minha mãe recebeu um diagnóstico de câncer no cérebro terminal e eu tinha 6 anos de idade. Eu cresci vendo aquela mulher com uma fé absurda que eu não entendia como é que era possível. Só que os meus pais, logo que minha mãe descobriu esse tumor, os meus pais se separaram. E se separaram porque eles brigavam muito, todos os dias. Praticamente todos os dias, eram murros e mais murros na mesa, eram gritos, era medo, era discussão. Eu lembro de vezes que eu me enfiava embaixo da cama porque eu não queria ouvir aquelas brigas constantes. Era muita discussão por falta de dinheiro, era muito ciúmes, era muita briga entre as famílias da minha mãe e do meu pai. E um parênteses aqui, eles faziam o melhor que eles podiam, hoje eu entendo isso. Muito bem, eles se separaram e minha avó materna foi cuidar da minha mãe. A casa que era minha e dos meus pais passou a ser a casa da sogra, literalmente. Por quê? A minha avó, apesar de cuidar da gente, ajudar a minha mãe a cuidar da gente, ela recebia os filhos, as noras, os genros, os netos. Então a minha casa vivia povoada. A gente não tinha mais liberdade, né? Eram dezenas de netos, eram dezenas de genros, noras. Então a gente vivia isso, e sempre contando, nunca faltou comida. A gente recebia muitas doações também, porque o meu pai ficou muito tempo desempregado, mas minha mãe sempre trabalhava em serviços sociais,
se envolvia muito com a igreja, então a igreja ajudava muito, mas ali era muito povoada aquela casa, né? E nesse período, dos 9 anos até os 12 anos, um tio, né, se aproximou, abusou sexualmente de mim, que hoje eu olho para aquela cena e consigo olhar com amorosidade, por mais louco que talvez isso possa soar no seu ouvido, mas tudo que aconteceu foi necessário para que eu estivesse aqui, ó, olhando para você e dizendo, por pior que tenha sido o seu passado, por mais desafiador que tenha sido a sua história, ela é necessária para que você faça as mudanças hoje e não continue repetindo os ciclos negativos na sua vida. Muito bem, passei por uma fase, então, de abuso por muito tempo. Né? Minha mãe era sempre muito católica, sempre foi muito católica, nós fomos criados na igreja católica, mas eu olhava para aquele abuso como um grande pecado. Como é que eu vou falar isso para minha mãe? Porque, de certa forma, existia um prazer ali. Aquilo que minha mãe não podia dar, porque ela estava se tratando, ela precisava fazer os tratamentos, foram várias cirurgias, eu encontrava meio que, através desses carinhos, olha que louco isso, né? Um olhar, uma acolhida, uma carícia que eu não percebi. E naquele momento, é lógico, eu não tinha consciência, eu era uma criança, eu não sabia o que é que aquilo representava e o que seria representado para mim no meu futuro, que foram muitos os resultados negativos e dores a partir disso. Eu escutava muitas frases da minha avó e da minha mãe, minha gente, e eu falo isso no meu livro digital também, né? Eram 3 frases muito fortes que eu precisei reprogramar. A primeira frase dizia: você não pode se achar bonita, não pode se olhar no espelho e se sentir vaidosa. Isso é pecado, Deus não gosta de vaidade. Essa era uma frase e que toda vez que algumas pessoas olhavam para mim, né, namorado na adolescência, eu ficava meio ressabiada, muito envergonhada, porque eu não podia me sentir bonita, me arrumar, cortar o cabelo e olhar no espelho e me achar bonita, isso não podia acontecer, né? A segunda frase da minha mãe e da minha avó, porque elas faziam o que podiam também, né, era: muita felicidade, Camila, é sinal de choro. Se você fica muito feliz, isso significa que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, durante muitos anos, eu não podia ficar feliz. Como é que eu vou ser feliz? Como é que eu posso ser feliz se eu sei que um sorriso vai fazer alguma coisa ruim acontecer? E lógico que acontecia. Porque, outro parênteses aqui, minha gente, aquilo que eu acredito se autorrealiza na nossa vida. E a gente tem o poder, através do livre-arbítrio, de fazer essas construções na nossa vida. E a terceira frase que eu mais escutava da minha mãe e da minha avó era: você precisa ser freira, minha filha, porque eu prometi a minha saúde, eu quero viver o máximo, você precisa ajudar as pessoas através de um convento. E ela falava isso pro meu irmão também, meu irmão tinha que ser padre, eu sou a mais velha de mais 2 irmãos. Então eu cresci ouvindo isso. E aí quando a minha mãe falece, quando eu faço quase perto do meu aniversário de 12 anos, o meu pai assume a família com 30 e poucos anos de idade, um rapaz, tendo que lidar com filhos na adolescência, entrando na adolescência, com trabalho. Ele sempre teve que sair de São José, a cidade que nós morávamos e que eu moro até hoje, né? Para trabalhar, para trazer o sustento. Ele era o provedor. Então, naquele momento, quando a minha mãe falece, meu pai assume, já começa um cuidado pela vida, cuidado pelo outro. Eu precisava cuidar dos meus irmãos. Meu pai saía para trabalhar na segunda-feira, ia trabalhar em outras cidades e só voltava na sexta. E aí, minha gente, quando ele voltava, meu Deus, ele passava o dedo nos móveis assim. Hoje meu pai é um dos meus grandes amigos. Eu sou meio que mais do que filha para ele, sou meio um porto seguro, uma psicóloga, uma terapeuta, sabe assim? Então, ele passava o dedo e se tivesse sujeira, se tivesse pó, e nós éramos adolescentes, imagina que a gente ia ficar preocupado com limpeza. Ó, era mais discussão, era mais briga, era mais arrancar rabo, ele cansado, e a gente na pura adolescência, né? Teve um dia que eu decidi que eu ia fugir de casa, não dava mais para mim para viver naquela situação. Fiz a minha malinha, taquei nas minhas costas, mas a minha fuga durou algumas horas só, porque eu cheguei no seminário, né? Bati no seminário de São José, e o seminarista que me atendeu falou assim: olha só, tem um processo para acontecer, e aqui só tem seminaristas para serem padres, então você precisa encontrar um convento, é um processo que você precisa passar, procura a paróquia do seu bairro. Então eu tive que voltar com meu rabinho entre as pernas para casa, e lógico que os meus irmãos me dedaram, e quando meu pai chegou na sexta-feira, mais briga. Só que aí foi uma das coisas mais lindas que aconteceram na minha vida, minha gente, porque a partir daquela situação, daquele sofrimento, meu pai me pôs na terapia, olha só que maravilha. E aí na terapia,
eu pude entender e me deparar que era ali o meu lugar. Eu não precisava ser freira para ajudar as pessoas. Eu tinha que ser mesmo psicóloga. Aí começou um outro processo com meu pai. Porque meu pai falava assim, você vai morrer de fome sendo psicóloga? Imagina! Era isso que eu escutava. E ele pagou lá, próximo do meu vestibular, a minha faculdade de Ciências da Computação. Quase não sei ligar o computador até hoje, mas eu fiz um ano de faculdade de Ciências da Computação, que foi também um grande aprendizado, mas eu olhava para um lado, eram máquinas. Do outro lado, era programações, homens olhando para a máquina. Não era o meu lugar ali. Falei, pai, estou me demitindo dessa faculdade, vou fazer minha psicologia. Ele falou, bom, a partir de agora, então, é você com seu dinheiro. E desde o primeiro ano da faculdade até a minha formação e depois toda a minha carreira foi dentro da área de recursos humanos. Eu tive que pagar, mas nesse processo de entrar para a faculdade de psicologia, eu me casei, porque eu queria sair de casa, me casei com um amigo. E aí, nesse primeiro casamento, o que aconteceu? Eu levei todas as bagagens e padrões de discussões, de medo, de abuso sexual, de dívidas, de relacionamento frustrado, lógico, né? Eu não entendia, por mais que eu tivesse ali o primeiro ano da faculdade de psicologia, era muita coisa que eu tinha que trilhar ainda, né? Então foi muito frustrante o meu primeiro casamento, né? Mas aprendi muito. Fiz minha carreira toda dentro da área de recursos humanos, e aí eu queria empreender, eu queria levar o desenvolvimento humano, o ajudar o ser humano para o mundo inteiro. Eu queria atingir o máximo de seres humanos que eu pudesse. Então, aquela empresa, a indústria que eu trabalhei, e que sou muito grata, era pequena para mim. Pedi demissão, fui empreender. Só que aí eu saí com o que eu digo a síndrome da freira. Como é que eu ia, Camila, eu ia cobrar para ajudar pessoas uma coisa que eu faria de graça? Enquanto eu estava recebendo meu dinheirinho lá, todo mês, no meu saláriozinho, né, no final do mês, como seletista, estava perfeito. O problema era dar valor, dar preço para o que eu faria de graça. Dar preço para uma pessoa, quase pedir desculpa para falar o preço do meu trabalho. E aí eu tinha, claro, uma síndrome que eu nem sabia que eram crenças, né? Nem tinha essa ideia. Muito bem. Nesse momento, minhas relações cada vez mais difíceis, conflituosas, cada vez mais dívidas, cada vez mais antidepressivo, cada vez mais brigas e mais brigas. Mas quando eu pedi a demissão e tinha aquele ar, né, de, poxa, eu vou empreender, eu vou ajudar pessoas, eu comecei a me sentir um pouco livre, sabe? Só que mesmo não sabendo cobrar, eu falei, eu vou fazer alguma coisa, né? Muito bem. Comecei uma rotina de, por exemplo, que eu não tinha, de levar os meus filhos para a escola. Na verdade, o meu mais velho, porque o menor era muito pequeno, não ia para a escola ainda. E aí eu saía, minha gente, lembro perfeitamente desse dia que eu saí para levar o meu filho mais velho, toda feliz. E aí eu olhava a cara das pessoas nos pontos de ônibus. Muitas das pessoas que eu sempre via, né? Sempre via no mesmo lugar, cabisbaixas, angustiadas. E eu comecei a perceber que eu não tinha o direito de ser feliz. Eu começava a perceber que eu não podia ficar feliz. Como é que eu ia ficar alegre, sendo que aquelas pessoas estavam indo trabalhar horas e horas, não estavam se sentindo livres como eu estava me sentindo? O que eu fiz? Mais um ciclo de repetição negativa. Entreguei meu currículo numa faculdade, não demorou muito para me contratarem e para que eu fosse, então, voltasse para o RH. Eu trabalhava, minha gente, de 12, isso foi em 2014, comecinho de 2014. Eu trabalhava de 12 a 13 horas todos os dias. Chegava um bagaço, entregando o resto para minha família, para os meus filhos. E aí, eu lembro também, meu filho mais velho tentava fazer o próprio lanche, ele já estava com 7 anos mais ou menos. E era quando ele derrubava alguma coisa no chão, eu já ia para cima dele, né? Brigava. Todo aquele padrão que estava no meu inconsciente, eu descarregava no meu filho, descarregava no meu esposo, e aí eu já estava no meu segundo casamento, vendo que as coisas estavam se repetindo. Eu ficava na frente da televisão, assistindo só telejornal, só tragédia, ficava vendo as mesmas novelas, que era traição, vingança, briga, escassez e tudo mais. E eu era só o pó. Chegou um dia que eu acordei cedo para ir trabalhar e toda a minha parte direita do meu rosto estava inchada. Eu tinha tido muita dor de cabeça nessa madrugada, lembro perfeitamente. Quando eu me olhei no espelho, o meu rosto do lado direito estava totalmente inchado. Fui para o hospital
E lá me fizeram, né? Eu fui para fazer a ressonância magnética. Meu marido, nessa época, trabalhava em Minas Gerais. Ele veio correndo. E eu estava com muito medo. Parecia que eu estava repetindo ali uma doença da minha mãe. Eu tinha certeza. E isso está cancelado. Mas eu tinha certeza que eu ia ter um problema como ela teve. Só que naquele momento em que eu esperava o resultado da ressonância, né, que a médica pediu, me deixou ali em observação para ver o que é que estava acontecendo, eu, ao mesmo tempo que tinha certeza que eu estava muito doente, eu não sabia que doença era, mas imaginava que fosse muito grave, eu não queria viver aquilo. Eu olhava, pensava nos meus filhos e falava o quanto a minha mãe também quis viver para ver a gente um pouco maior, mas eu quero ver meus filhos muito maiores do que minha mãe pôde ver a gente. E aí, quando chegou o resultado, chegou a ressonância, eu não lembro se foi ressonância ou tomografia, acho que foi tomografia, a médica chegou e falou assim, Camila, você não tem nada. Era como se ela tivesse falado, Camila, você não tem nada, e caísse uma ficha, caísse ali na minha, uma vergonha imensa. Porque eu já sabia que eu estava criando muito, apesar de muito intuitivo, eu ainda não estava mergulhada na mecânica e nem na física quântica, eu sabia que de alguma maneira eu estava criando aquela realidade. E eu só tinha 2 caminhos, por mais que eu falasse, meu Deus, por que é que eu tenho que viver isso? Eu só tinha 2 caminhos. Ou eu, a partir daquele diagnóstico, parava com tudo e buscava uma resposta para mudança verdadeira na minha vida, nas minhas dívidas, nos meus relacionamentos, senão eu ia me separar de novo, ia ter que buscar um outro relacionamento, me casar de novo, né? Levar meus filhos para situações cada vez mais difíceis, saúde, que eu estava já questionando e pesquisando um câncer na tireoide, ou eu parava de vez com aquilo, ou eu continuava até a minha morte. E graças a Deus, a minha decisão foi, chega! Agora, a partir de agora, eu não aceito mais esses resultados na minha vida. Foi naquele exato momento, o meu momento do chega. Eu não aguentava mais tanto sofrimento. E eu entendi, minha gente, que eu levei durante anos, décadas, numa bagagem, as brigas dos meus pais, o abuso sexual, a doença da minha mãe, a escassez, a caridade, a necessidade de só ajudar, e aí a relação fica desequilibrada. Eu fazia muito trabalho que quase não pagava o meu custo de viagem para o Brasil quando eu ia fazer atendimento. Pecado da felicidade, como é que eu podia me sentir infeliz e ficar feliz com a minha infelicidade? Como é que eu não podia sentir a felicidade? E aí eu quero fazer mais um momento de questionamento para vocês, de reflexão de vocês. O que é que você tem levado dentro da sua mala, nas relações, nas suas finanças, na sua saúde física e emocional? O que é que tem se repetido de padrões do seu passado, das relações que você já viveu, dos seus pais, da escassez, das doenças? Que mala é essa que você tem levado e nem percebido para todo lugar que você vai? Pensa um pouquinho aí. E eu vou começar a falar sobre a sua identificação, então, e a sua reprogramação de crenças. Mas antes eu quero dizer que muitas coisas eu fiz até que chegasse nesse método de 4 passos. Eu criei, em 2016, o Evoluidamente. Muitos de vocês devem ter me conhecido através de uma aula que eu dei no dia do meu aniversário, em 2016, para o meu grupo Evoluidamente. Ali ainda era mais genérico, não era específico para crenças, mas eu já estava acumulando ali os meus resultados e o resultado dessas pessoas, porque eu descobri, depois desse momento chega, que eu tinha que fazer uma jornada, eu tinha que buscar a resposta, eu tinha que chegar na causa. E foi depois desse diagnóstico, que eu não tinha nada, nesse momento do chega, que eu falei, eu preciso caminhar. E foi no momento que eu encontrei a resposta, que a causa se chamava crença limitante, que eu fiz todas as formações possíveis que eu podia. Eu lia 2 livros por semana, mas não era só o ler, era o treinar, era o testar, era me patifar no chão, de errar com as técnicas, de fazer uma técnica e não dar certo, de tentar uma outra formação e não dar certo, de tentar mais uma vez e dar certo, e ajustando comigo e com essas pessoas do Evoluidamente, que eu pude então criar um método que eu vou te ensinar aqui. Mas até que eu chegasse nesse método, eu dei alguns passos que não contribuíram para o meu processo. E é isso que eu quero te dizer. Você, primeiro, não deve, de forma alguma, começar antes de saber qual crença, porque você vai se frustrar.
Você precisa ir direto na crença que tem te limitado. E você pode começar por uma área da sua vida, mas não tente uma reprogramação, uma técnica, e tem diversas, no meu canal mesmo tem diversas técnicas. Não faça aleatoriamente, chegue na jugular da sua crença. Não fique buscando, patinando, porque senão você fica frustrado com você. Você não deve ficar só repetindo frases de afirmações positivas, por exemplo, e isso eu fazia demais, eu sou próspera, eita, eu sou próspera, eu sou próspera. Se você não limpar as memórias de dor, se você não perdoar os personagens da sua vida, se você não ressignificar a sua história e o seu passado, e você não deve continuar recebendo os mesmos estímulos. Não adianta, minha gente, você sentar na frente da TV, fazer as técnicas de reprogramação, mas ficar na frente da TV recebendo os mesmos estímulos de traição, de roubo, de injúria, de vingança, de mentira. Porque tudo, absolutamente tudo que existe no seu redor e tudo que você já viveu está arquivado na sua mente inconsciente. Tudo. A nossa mente inconsciente tem uma capacidade absurda de arquivar todos os estímulos que passam por ela. Então não adianta você aplicar técnicas e mais técnicas se você não mudar os seus estímulos. Todos eles, visuais, auditivos, todos. Até o tato, olfato, paladar. O que é que você vê todos os dias? O que é que você tem ouvido todos os dias? Uma simples música pode passar uma informação subliminar, por exemplo, que vai para o seu inconsciente e reforça ainda mais a crença de incapacidade, a sua crença de escassez. Então, eu gosto muito dessa frase de Einstein que diz: é insano, e é muito conhecida, provavelmente você já tem ouvido falar, que é insano continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E aí eu faço uma brincadeira com todo respeito, que é insano querer mudanças de crenças recebendo sempre os mesmos estímulos. Quais são os estímulos que você pode agora, nesse momento, fazer mudança na sua vida? Se você assiste todos os dias novelas, eu não estou dizendo que você tem que parar de assistir, não. Eu estou dizendo que você pode olhar para a novela de uma outra maneira, se você gosta muito agora das novelas. Questione aquelas falas, questione aquelas cenas. Será que é verdade isso? Será que isso é o único resultado, é a única forma de ser feliz nessa cena? Então, Camila, pelo amor de Deus, o que eu devo fazer? Então, anota aí. Primeiro, decidir, chegar. Sabe por quê? Porque se você não tomar essa decisão agora, chega dos mesmos estímulos, chega de escassez na minha vida, chega de relacionamentos frustrados, relacionamentos de desrespeito, chega de diagnóstico de doença, chega de depressão, chega de tanta dor, chega de acreditar que eu não sou feliz e merecedora, chega! Nesse momento você tem que dar um basta. Porque olha só, a nossa mente consciente é a grande cande-guarda da nossa mente inconsciente. Todos os estímulos, como eu falei, está sendo arquivada na sua mente inconsciente, certo? A nossa mente consciente precisa passar um comando firme. Um comando como aquelas mães que são firmes e que amam, mas são firmes, do tipo, chega, agora é hora de você estudar. Chega, agora é hora de você desligar esse videogame. Chega, agora é hora de você entrar, agora é hora de você jantar. Não é assim, ô filhinho? Sabe, eu tava pensando aqui, você não quer começar a acreditar em dinheiro? Ô filho, sabe o que é? Você tá sendo um pouco desrespeitoso comigo. Será que você não quer agora começar a me obedecer? Não, não é assim. A gente tem que decidir. E quando a gente decide, a gente passa um comando verdadeiro, emocional para nossa mente inconsciente. É ela que faz a gente fazer. É a partir daquelas informações que existem ali que a gente começa as mudanças. Então, primeira coisa, decida e diga chega, dê o basta para os seus resultados. Você não nasceu para sofrer. Saiba o que são crenças. Provavelmente você já saiba, mas eu quero repetir aqui. Crença é igual aquela música, quando é uma crença limitante, é igual aquelas músicas que você não queria ouvir, mas que alguém cantou e fica aqui, ó, fica o tempo todo como um disco riscado. Eu sou da época de disco, né? Muita gente aqui também, tem certeza.
que ficava riscado e repetindo, e repetindo, e repetindo. Crença é a minha forma de interpretar o tempo inteiro as pessoas, os ambientes, o relacionamento, o dinheiro, a mim mesma. Eu não posso dormir com uma crença e acordar tendo que construir a crença o tempo todo. Por isso que no nosso cérebro, por isso que o nosso cérebro é feito para criar crença. Tudo que a gente acredita é crença. As nossas verdades são crenças. Esses dias uma senhora ficou brava comigo numa rede social, e eu devo estar em todas as redes sociais aí, né, minha gente? Porque sim, eu vou levar essa mensagem para o mundo inteiro. E ela estava muito brava porque ela achava que eu estava querendo que ela mudasse de religião. Não! Crença também tem uma questão de religiosidade, só que em crença não existe uma verdade única. Existem verdades e verdades em relação a tudo. Em relação a como você trata seus filhos, em relação a como você trata o dinheiro, em relação a como você trata as pessoas, em relação a como você trata você, em relação a como você se conecta com Deus através da religião. Crença é tudo. O nosso cérebro precisa criar crenças o tempo inteiro. Porque são essas verdades que faz a gente interpretar e ser no mundo. Então, crença, basicamente, é tudo que você acredita, são as suas verdades, mas não são únicas verdades. Outra coisa que você tem que fazer, saber como é que as crenças se formam. Tudo que você recebeu desde o útero da sua mãe, todos os estímulos visuais, auditivos, todos os estímulos, paladar, olfato, tato, tudo tem um arquivo na sua mente. Se você recebeu, viu, como eu, muitas brigas, abuso físico e emocional, falta, abandono, medo, gritos, escassez, mentira, traição, seja lá o que for, através dos seus 5 sentidos, você arquivou na sua memória. Existe uma sinapse, uma conexão entre neurônios, uma conexão, uma conversa, a iluminação, o estímulo de 2 ou mais neurônios ao mesmo tempo. Se eu falo para vocês que isso aqui, ó, é uma taça, vocês nunca viram, tá? Faz de conta que é uma criança. Isso aqui é uma taça. Vocês começaram a estimular alguns neurônios no mesmo tempo, que começa pela visão, então eu vejo um trem desse, um objeto, e já associo a audição. Ah, então isso aqui se chama taça. Criou uma verdade. Criou uma crença. E são essas verdades, essas crenças, que faz com que a gente se comporte no mundo. E através dos nossos comportamentos, a gente tem resultados. Que podem ser os resultados que você quer e podem ser os resultados que você não quer. Mas esses resultados que você não quer existem porque existe ali uma verdade inconsciente te fazendo fazer. Uau, Camila! Por isso não adianta você só repetir afirmações positivas. É claro que ela tem um impacto, sim, com o tempo. Mas para isso você precisa perdoar, se perdoar, ressignificar, olhar de uma nova maneira para os personagens da sua vida, estar aberta para novas informações, estar aberto para novas informações. Outra coisa que você precisa fazer, saber como as crenças são expressas. Eu tenho essa informação e bato na tecla com todos os meus alunos. Vocês controlam as suas crenças a partir do momento em que vocês controlam o seu PEC. As crenças são expressas através de tudo que você pensa, de todas as suas emoções, de tudo que você comunica e de todos os seus comportamentos. Camila, eu não sei qual é a minha crença. Observa por um dia quais são as suas emoções. As suas emoções, elas relatam uma verdade. Essa verdade está aqui, ó, nos seus pensamentos. Quais são os seus pensamentos? Você sabia que a gente tem, em média, 60 mil pensamentos dia? E esses pensamentos que você teve hoje foram muito parecidos com os que você teve ontem. E muito provavelmente vai ser os que você terá amanhã. E aí, por isso que você vive num ciclo vicioso. Porque você não sai de um sentimento e não sai de um pensamento. Então, as suas crenças são traduzidas através, inclusive, do que você diz numa conversa de bar. Você quer encontrar o amor da sua vida, mas na hora do almoço, você começa a meter o pau nos homens ou nas mulheres. Observa o que você diz. O que você diz, o fato de você dizer, o seu cérebro está escutando. E sabe o que ele está fazendo? Aqui, ó, como se fossem 2 neurônios. Claro que muito... Aqui é só um exemplo, tá bom? Como se fosse a conexão de 2 neurônios. Eu falei,
todos os homens são mentirosos, está cancelado. Eu comecei a criar uma conexão, reforcei a minha conexão que já existe. E aí essa conexão gera mais sentimento, mais comportamento, mais resultado. Mais pensamento, mais sentimento, mais comportamento, mais resultado. Caminhemos. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que a sua meta seja ter um relacionamento amoroso. Muito bem. É só um exemplo, tá bom? Para pegar uma área da sua vida de relacionamento aqui. Quais seriam os seus pensamentos, emoções, comunicação e comportamento limitante? Pensamento. Eu não sou interessante. Eu não tenho uma roupa decente para me encontrar com a pessoa. Eu nunca dei certo. Não é agora que eu vou dar com ninguém. Todas as pessoas são estúpidas. Já fui traído ou traído e você de novo. Olha você reforçando os seus pensamentos. Reforçando a sua sinapse, a sua conexão neural. Aí as suas emoções. Esses pensamentos podem ou não gerar uma emoção, tá bom? Mas vamos supor que gere uma emoção porque você tá ali, ó, fervendo o tempo todo. No elevador, nas conversas de bastidor, com os amigos, na mesa de um bar. Tá o tempo todo reclamando de mulher ou de homem. A sua emoção vai ser de frustração, vergonha, raiva, inveja, inclusive inveja de quem tem relacionamento. De quem chega nesse bar que você tá. Você pode olhar para aquele casal e falar, ai meu Deus, como eu queria estar nesse lugar. Que raiva dessa mulher, que raiva desse homem. Pronto, eu já vou chegar na vibração, já vou chegar na frequência, porque essa é uma das minhas bases de transmutação e de mudança. Mas as suas emoções traduzem as suas crenças. Comunicação, o que você está dizendo? Se você acredita que todos os homens, por exemplo, são mentirosos, que você é incapaz de ter um relacionamento. Todos os homens são babacas, não prestam, todas as mulheres são interesseiras. Tem um rapaz que eu acompanhei que hoje ele olha para as crianças dele, né, de relacionamento, ele dá risada. Ele fica até com vergonha do que ele pensava. Ele falava assim, no começo, Camila, as mulheres, elas dão muito trabalho. Meu Deus do céu, não quero esse trem não. É muito trabalho para ter um relacionamento. Hoje ele olha para essas verdades que ele falava e ele dá risada. Porque ele já transformou essa verdade. Ele já substituiu essa conexão. E quais são os comportamentos? A pessoa foge, sai de perto de uma possibilidade de um relacionamento, não conversa ou fala demais numa relação, num conhecimento, numa troca, só reclama, fica lá atrás das redes sociais investigando quem que o cara ou quem que a mulher curtiu, com quem ele tá falando, e cada vez que ele se comporta dessa maneira, mais ele sente ciúmes, e quanto mais ciúmes ele sente, mais ele confirma o pensamento de que todo homem ou toda mulher é traidor, não é assim? Outra coisa que você precisa fazer, aplicar os 4 passos do método Descrençar, que eu vou entrar neles nesse momento, tá bom? Agora, vou fazer uma associação rápida aqui com você. Você já teve dor de cabeça? Imagina que você tem dor de cabeça num dia, você toma um analgésico, beleza? Eu acredito que muita gente que está aqui hoje já tomou um analgésico por uma dor de cabeça. Beleza, a dor passa. Só que aí passa 2, 3 dias, ou até no dia seguinte, quando passa o efeito do analgésico, volta a dor de cabeça. E aí eu tomo mais um analgésico. E a dor passa de novo. Passa um dia, 2, 3, dor de cabeça. A dor de cabeça é um efeito. Aí essa pessoa que cansou de tomar analgésico, porque tem um ser humano amoroso, maravilhoso do lado, fala assim, meu bem, você precisa procurar um médico, eu vou marcar um neurologista para você. Essa pessoa marca um neurologista, beleza? E ela vai nesse neurologista. O que normalmente o neurologista faz? Vai pedir diversos exames. Começa um diagnóstico, certo? Essa dor de cabeça, que é o efeito, tem uma causa. E esse neurologista, através de uma tomografia, através de um exame de sangue, quer saber qual é essa causa. Para quê? Para tratar, exatamente. Para tomar o remédio certo, para que essa dor de cabeça acabe. Para que tenha o tratamento correto, para que essa dor de cabeça acabe. Agora, vamos transportar isso para as nossas crenças limitantes. Eu começo a ter resultados ruins na minha vida, beleza? Aí eu vou precisar fazer um diagnóstico. Os meus resultados ruins, muita dívida, relacionamentos frustrados, frustrantes, de desrespeito, falta de saúde física e emocional são resultados, são efeitos.
É a partir daí que eu começo um caminho inverso de diagnóstico. Aí eu preciso buscar, entender, fazer o diagnóstico de quais são as crenças que precisam ser substituídas, que precisam ser reprogramadas. E aí eu entendo quais são as minhas crenças, faço um diagnóstico e eu tomo, então, os remédios certos. Incluo na minha rotina as técnicas corretas para cada uma das minhas crenças limitantes, para substituir. E aí sim, desses resultados, eu mudo a minha causa, substituo a minha verdade, substituo a minha crença e mudo os meus resultados. É isso. Só que eu preciso exatamente saber qual é a causa. Eu preciso não viver na superficialidade de um vídeo motivacional que quando acaba eu fico feliz, mas depois eu volto para o mesmo ciclo. E aí eu vou de novo atrás de um vídeo de automotivação. Tomo mais um analgésico, não é assim? Foi isso que eu fiz na minha vida por muitos anos. E é essa associação que eu quero que você pense. Muito bem. Quais são, então, os 4 passos desse método que depois de muito teste, de muita frustração, porque eu tentava, eu fazia formações, eu lia, eu colocava em prática e não dava certo, e depois dava, e aí eu voltava para o ciclo e fazia de novo, e mais uma formação. Onde é que eu cheguei? Em 4 passos. Primeiro passo, diagnóstico. Não é difícil, minha gente, reprogramar uma crença. Não é, acredita em mim. O maior desafio é você chegar na sua crença. Não na crença superficial, na crença profunda, na raiz, e eu vou te falar delas aqui. Primeiro é o diagnóstico, depois é a consciência, depois é a reprogramação, utilizar das técnicas certas para a sua reprogramação acontecer. E aí sim o resultado é recalcular a rota. Eu estou chegando no resultado que eu quero, isso significa que eu fiz um bom diagnóstico. Não consegui chegar, preciso voltar no diagnóstico. Diagnóstico. Comece aí, anote, faça essa anotação nesse momento na sua vida. Lá nas minhas aulas gratuitas aulas complementares do meu livro digital, numa das aulas, eu sugiro que você faça a escrita da sua história. Isso é imprescindível. Você precisa olhar, assim como eu contei parte da minha história, porque teria muita mais coisa para falar, você precisa fazer um avanço e ir lá atrás, conscientemente, escrever a sua história, buscar os padrões que existem lá e que hoje, nesse momento, você replica inconscientemente. Quais são os personagens dessa história que hoje você precisa olhar de uma outra maneira? Escreva a sua história. Além da sua história, e essa informação está lá nas minhas aulas complementares no YouTube, por exemplo, defina uma área. Comece primeiro com uma área. Qual é a maior dor de cabeça que você tem? É uma questão financeira? São os seus relacionamentos? É o seu desequilíbrio emocional? Ou você tem ficado muito doente fisicamente sempre? Não faça, isso é importante, não faça tudo ao mesmo tempo, senão você não faz nada. Eu fiz isso também, eu errei nisso também. Defina uma área para você ir a fundo na sua crença limitante. Definiu a área, agora defina uma meta. E essa meta precisa ser SMART. Se você nunca ouviu falar de SMART, eu vou explicar aqui para você, rapidamente, para quem já ouviu. Eu trabalho com meta SMART. Não adianta eu fazer, eu quero um relacionamento amoroso, beleza? Beleza, mas isso não vai me ajudar a chegar nas minhas crenças mais profundas, nas minhas crenças limitantes. O que eu quero realmente desse relacionamento? É um relacionamento, tá bom, mas como é essa pessoa que eu quero? Sabe por quê, minha gente? Porque quanto mais informações escritas e claras na nossa mente, que precisa de imagem, a nossa mente trabalha, nos faz fazer a partir de imagens, essas informações específicas dão um comando para o nosso cérebro ficar ligadaço com os estímulos ao nosso redor. Ele precisa olhar, ligar os pontos, fazer com que eu traga para a consciência uma oportunidade de um relacionamento, de uma sociedade, de uma promoção, de um curso, de uma formação, de seja lá o que for. Eu preciso, então, ter uma meta específica, clara, para dar esses comandos para o meu cérebro, tudo bem?
Eu preciso mensurar isso. Como é que eu vou comprovar que eu estou em movimento? Quais são os movimentos que eu preciso dar para chegar nessa minha meta? Tem que ser atingível. Não adianta, se hoje eu ganho R$1.000, colocar para ganhar para o mês que vem R$1 milhão. Precisa ser atingível mês a mês, dia a dia. Pode acontecer? Claro, mas para isso você precisa jogar na Mega Sena. Você tem que jogar, pelo menos. Você tem que agir de alguma maneira. Tem que ser relevante. O que é ser relevante? Tem que ser importante para mim. E não tem que ser importante para o Instagram. Tem que ser importante para a minha vida. Não tem que ser importante para o outro. E como a gente vive na importância para o outro, né? Não, minha gente? Não tem que ser é a barriga sarada que você quer mesmo? Ou é a barriga sarada que você quer porque você viu aquela super modelo com uma barriga sarada? Tem que falar com o seu coração. Tem que ter intenção verdadeira. E tem que ser temporal. Ou seja, qual é o prazo? Em quanto tempo eu vou chegar? Porque, olha só o que eu vou te dizer. Se você não põe prazo na sua vida, todas as prioridades dos outros vão te tirar do seu caminho, da sua meta. Porque o tempo todo a gente recebe prioridade dos outros, mas eu estou atento com o meu prazo, com o que é importante para mim, com o meu tempo. Qual é o seu tempo para mudar definitivamente a sua vida a partir de agora? Onde é que você quer chegar? Quais são essas informações? Eu falei para você, então, desses comandos que você precisa dar para o seu cérebro, mas, com base também na mecânica quântica, que é o que eu vivo, você precisa dizer para o universo, para o grande uni, para Deus, para a inteligência divina, se você não acredita em Deus, para o amor maior que você um dia já sentiu por alguém ou por um bichinho. Você precisa dizer para todas essas forças que o que você quer, para que ele faça a sincronicidade acontecer. Mas essa sincronicidade vai acontecer de acordo com a sua vibração. E como é que a gente vibra? Através do que a gente acredita. Se eu acredito que todas as pessoas me fazem mal, quando eu chego no meu trabalho e tem duas pessoas conversando e olhando para mim, e eu acredito que todo mundo me faz mal, eu vou olhar para elas e falar assim, estão tramando contra mim. O que acontece nesse momento? Eu passo a vibrar numa frequência. Já vou falar disso com vocês. Então, defina uma meta SMART. Específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Ponto. Agora eu preciso mais da sua atenção. Vou te dar, então, o pulo do gato. Acho que ele não está passando aí, né, minha gente? Travou a imagem. Mas eu gosto muito dessa brincadeira, que por muito tempo eu fiquei procurando. Puxa vida, mas eu aplico essa técnica não funciona. Primeiro que isso também é uma crença. Porque existem técnicas e técnicas de acordo com as suas verdades, com as suas crenças, né? Mas aqui tem o pulo do gato que você precisa anotar e precisa ficar presente. Antes de reprogramar qualquer crença, você precisa entender que existe um segredo. E eu não estou fazendo aqui só um alarde, não. Isso é real. Já vou te provar isso. Existem crenças do tipo, vou dar aqui muito superficial, muito raso, tá bom? Nasci pobre, vou morrer pobre. Já ouviu isso? Eu estou condenado ao pecado, condenado a sofrer, condenado a ser pobre, condenado a ter pessoas só que me fazem mal. Não vou encontrar um amor de verdade, porque minha mãe nunca encontrou, meu pai nunca encontrou, eu nunca vou encontrar. Todos da minha família morreram dessa doença, essa era uma das minhas crenças. Era minha mãe, era meu avô, era meu tio, até chegar em mim, né? Opa, chega, não vai acontecer isso. Tá cancelado isso. Outra crença, é impossível constituir uma família, sendo eu hétero ou homossexual, independente do seu credo e da sua sexualidade. Isso é uma crença. Jamais aprenderei isso, seja um idioma, uma língua. Tem uma moça que estava no meu último grupo de Descrençar, que ela não conseguia, isso era uma crença que ela repetia para ela, aprender alemão. E ela precisava entender quais eram os gatilhos que faziam ela não aprender alemão. E um dos gatilhos, depois dessa consciência, depois desse aprofundar nessa crença, ela tinha mais facilidade em ver do que ouvir. Então, quando ela começava a ver mais, a escrever, usar a sinestesia e fazendo as técnicas de reprogramação, opa, a chave virou. Como assim eu jamais vou aprender alguma coisa? Pode ser alemão, francês, japonês, o que seja. Se não existe o impossível, e eu estou te dizendo de novo, não
Existe o impossível. Eu vivo milagres assim todos os dias da minha vida. E é por isso que eu tô te falando. Não existe um impossível de se ter ou de ser o que você quiser na sua vida. Desde que exista a crença certa. Desde que você acredite. E a última crença aqui, não tenho tempo, é uma crença. Eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, Bill Gates tem 24 horas, o presidente da república de qualquer país tem 24 horas. Nesse nível, nessa dimensão, nesse planeta, todos temos 24 horas. A diferença são as crenças de quem faz e de quem não faz. Então, voltando aqui. Essas são algumas crenças superficiais. Agora, qual é o segredo? Todas essas crenças podem fazer a técnica que for. Se você não reprogramar agora a sua crença de incapacidade e não merecimento, vai demorar. Você vai viver na superfície. E demorou muito, minha gente, para eu entender isso. Para eu aprender isso. Sabe aquelas crenças mais enraizadas? Pode olhar para elas. São de incapacidade e não merecimento. Por exemplo, eu estou condenado. Crença raiz, não merecimento. Estou condenado porque eu aprendi que existe um Deus que castiga. Se esse seu Deus castiga, isso não é Deus. Deus é puro amor. Ele não castiga de jeito nenhum. São as suas escolhas. Tudo que você fez até aqui, te trouxe até aqui, te trouxe um resultado. E a partir desse momento, quando você entende que esse Deus que você acredita, esse universo que você acredita, essa inteligência maior que você acredita, esse amor maior que você acredita, que seja, que ele não castiga, mas são as suas ações que te levam para um resultado, começa a grande mudança. Então, comece mudando, reprogramando, independente da técnica que você use. Comece, além do diagnóstico que eu já te ensinei, comece entendendo que você precisa ir fundo nas suas verdades de incapacidade e não merecimento. Momento reflexão. Olha só. Vamos auditar aqui, minha gente, as crenças de capacidade e de merecimento. Quero que vocês respondam aí para vocês. Observe e anote os seus pensamentos e sentimentos. Eu me sinto verdadeiramente capaz de atingir essa meta. Lembra da meta que eu falei, SMART? Se você não criou uma meta aí, cria rapidinho enquanto eu tomo uma água. Pensa em algo agora. Não precisa nem colocar SMART nesse momento, que você vai precisar de mais tempo. E a gente tem 1h15 já juntos, né? Passa muito rápido. Mas pensa numa meta, numa das áreas que seja relacionamento, uma só, tá? Ou financeira, ou saúde física e emocional. Pensa no que você quer para sua vida. Lauro, se você estiver me ouvindo, pode trazer mais água para mim, por favor? Você se sente verdadeiramente capaz de atingir essa meta? Você se sente verdadeiramente merecedor e merecedora de atingir essa meta? Quando você fala assim para você, ó, eu sou capaz de atingir isso. Eu sou merecedor de atingir isso. O que você pensa e sente? Existe algum desconforto físico em você? Alguma dúvida? Porque enquanto existir dúvida, consciente, eu não estou falando nem inconsciente ainda. Porque se diante de tudo que você viu, ouviu, experienciou na sua vida inteira, se gerou em você uma verdade lá no inconsciente de incapacidade e não merecimento, isso vai surgir no seu corpo. Através de emoções, através de sentimentos, e aí você já consegue dar nomes, e através de desconfortos físicos. Você tem certeza sobre o alcance da sua meta? Você sente absolutamente que é possível você atingir? Obrigada, amor. Que é possível você atingir a sua meta? Aí, nessa sensação física, nesse pensar, nesse sentir, existem crenças de incapacidade e de não merecimento. É por aí que você tem que caminhar. Alguns possíveis pensamentos de incapacidade e de não merecimento. Observa se você tem esses pensamentos, que são infinitos, mas aqui eu vou te trazer alguns. Não consigo. Alguém um dia te disse que você não conseguia aprender alguma coisa e você acreditou. Outras pessoas podem conseguir, eu não. Não tenho todas as ferramentas necessárias para conseguir. Quantas vezes eu escuto isso, minha gente? Camila, mas eu não tô pronto, eu não tô pronta.
Esses dias eu falava com uma moça que tá doida para fazer vídeos para a internet, que tá doida para entregar conteúdos para as pessoas, mas ela tá preocupada com a maquiagem, com a luz, com a melhor ferramenta, com a sobrancelha. E essas preocupações é só o efeito, é só a dor de cabeça. Existe por trás verdades de, por exemplo, incapacidade, de perfeição. E é por isso que eu não saio do lugar. E enquanto eu não mudar a minha crença de perfeição por eu vou contribuir, tem pessoas que querem o que eu tenho para doar, as coisas não vão mudar. Ela vai continuar preocupada com a sobrancelha, com a roupa, com a luz. E cada vez que ela tem essas crenças, mais resistência acontece, a luz quebra, queima, o computador não funciona, não liga, porque ela está emanando, ó, tem uma energia de resistência aqui. Não sou bom o suficiente, também te fizeram acreditar nisso. Crença de não merecimento. Eu não mereço ter isso. Eu não mereço ter alguém que me ame. Eu não mereço ter uma família, ter filhos. Eu não mereço ter muito dinheiro. Imagina! Quem tem muito dinheiro já fez muita coisa errada na vida, só pode ter roubado. E eu digo de novo, olhando para vocês, não é verdade. Tem algo de errado comigo. Eu pensava assim, minha gente, não é possível, eu dou 3 passos e 5 para trás, dou 4 passos e 10 para trás. Tem alguma coisa de errada comigo? Eu fui escolhida para ser essa sofredora. Tá cancelado. Tenho que pagar pelos meus pecados. Você fez escolhas na sua vida. Se foram escolhas voltadas para um grande GPS chamado amor, amor próprio e amor ao outro, você não tem que pagar pecado. E também não tem pecado se você olhou para um outro caminho, o caminho do medo. O que você tem é, se você fez algo que desrespeitou alguém ou a si mesmo, você, por você mesmo, adquiriu antimatéria. Você adquiriu uma densidade, uma energia mais densa. Mas é possível de você limpar todas essas memórias e todas essas energias. Tudo é energia. Nós somos energia. Tudo. Se você esfregar a sua mão agora, bastante, para quem não acredita em energia, eu não estou falando de nada místico, não. Eu estou falando de energia real, átomo. Tem gente que não sabe o que é átomo. Se você esfregar a mão e colocar ela próxima, você vai sentir aqui, ó, o aquecer da vibração. Isso é energia. Faz esse teste. Você é energia, vibrando em maior ou menor frequência. A culpa é sempre minha. Se você acredita que a culpa é sempre sua, tá ali, ó, latejando no seu inconsciente de que você não é merecedor, porque você tem um Deus que te olha e te castiga. Muito bem, minha gente. Algumas emoções e sensações físicas. Ansiedade, angústia, dúvida, medo, raiva, inveja, que essas crenças de não merecimento ou incapacidade geram na gente. Elas são os reflexos, então, dessas nossas verdades. E elas estão ali, ó, essa crença de incapacidade e não merecimento pulsando no seu inconsciente. Tá ali, viva, o tempo todo te fazendo fazer. O tempo todo te fazendo estar num ciclo de repetição negativa. É por isso que os ciclos de repetição negativa acontecem na nossa vida. E esses pensamentos, que são mais de 60 mil por dia, como eu já disse, junto com os seus sentimentos, geram em você uma frequência em hertz, comprovadamente. O que é isso? Talvez você já tenha um caminhar dentro da física, da mecânica. O meu grande professor é o professor Hélio Couto. Sou aluna desse professor, grande mestre de mecânica. As frequências é como se você estivesse mudando a frequência de rádio. Aqui no interior de São Paulo tem, por exemplo, Band, Vale, Estado de São Paulo, Jovem Pan. Se você mudar ali a frequência, o canal, você vai sintonizar numa frequência ou outra. Quantas são as vezes que a gente está na frequência de raiva, na frequência de culpa, na frequência da inveja, na frequência da vingança? E quanto mais eu estou nessa frequência, tem diversas, e isso eu me aprofundo dentro do meu curso, que eu já vou falar mais disso, mas quando eu estou numa frequência, eu vibro, estou vibrando, emoção, o meu coração está vibrando. Os meus sentimentos são 100 vezes mais potentes do que o que eu penso, e mais de situações iguais eu crio na minha vida, eu trago para perto de mim, eu cocrio, para comprovar o quê? As minhas crenças.
Então, algumas emoções e sensações físicas têm frequências. Atraio mais do mesmo. Repito cada vez mais os mesmos ciclos negativos. Cada vez mais. Bom, segundo passo do método é a consciência. O que é que você pode fazer agora para ter mais consciência? E aqui quero mais um parênteses, minha gente. Quando você faz o seu bom diagnóstico, como eu já ensinei aqui, quando você fica consciente, presente para o seu PEC, para o PEC da sua meta, quando você tem clareza do que você tem pensado na maior parte do dia, de quais têm sido os seus sentimentos, anote isso. O que é que você tem comunicado para o seu chefe, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos? E quais têm sido os seus comportamentos? Você já tem consciência das suas crenças. Cada vez que você fica presente para isso, para o seu PEC, para o que você pensa, para as suas emoções, para a sua comunicação e para o seu comportamento, mais você tem consciência. E quando você tem consciência, você tem o poder de escolher mudar a sua frequência. Uou! Você é capaz de mudar a sua vibração. Você é capaz de cada vez mais, através de sim, das limpezas, da ressignificação, do perdão, aumentar cada vez mais a sua frequência. Mudar cada vez mais também as suas crenças, as suas verdades. Então, fique presente para o seu PEC. Os estímulos visuais e auditivos influenciam o seu PEC. Influenciam o que você pensa, as suas emoções, a sua comunicação e o seu comportamento. E o seu PEC influencia a sua vibração. Aquilo que você está vibrando através dos sentimentos, que são 100 vezes maiores e mais poderosos do que os seus circuitos elétricos cerebrais, que o pensamento, por isso que a gente não cria a nossa realidade só por pensar, a gente cria, e basta um pensamento com uma baita de uma emoção, a gente cria o que a gente quer e o que a gente não quer. Sim, você cria a sua vida. E quando eu falo isso para algumas pessoas, elas ficam com muita raiva, mas essa é a verdade que doeu em mim também, mas é essa verdade que é o que faz a gente viver num ciclo de repetição negativa ou num ciclo de ampliação de consciência, que por mais desafio que exista, eu sou responsável por ela. Então, fique consciente e presente para o que você pensa, sente, como você fala e como você se comporta. Vamos para a reprogramação. O que é a reprogramação dentro do meu método Descrençar? É você utilizar de novas ou criar novas instruções através de técnicas específicas, criar novas instruções e novas programações, ou seja, novas verdades, novas interpretações, novas formas de interpretar a mim mesmo, ao outro, a minha relação, o meu dinheiro e assim por diante. Uma técnica que eu quero te ensinar agora, de reprogramação de crença. Voltando, você tem que sempre olhar para a limpeza do seu inconsciente. Perdoar, perdoar, perdoar. É difícil pra caramba. Como é difícil, como foi difícil quando eu pensava no abandono, entre aspas, da minha mãe, do meu pai, que eu achava que eles não me amavam. Como foi difícil pensar naquele abuso daquele tio, que hoje eu honro, porque foi a partir disso que hoje eu estou aqui olhando para você e falando com dezenas e dezenas e centenas de pessoas que já foram abusadas também. Então, perdão. Faça tudo para que isso aconteça na sua vida, porque é a partir disso que a mudança começa a acontecer. E aí você pode colocar um mentor interno. Escolhe um mentor. Escolhe um mentor. Pode ser o seu pai, sua mãe, se você respeita, se você tem admiração, mas aqui vale mais uma informação, mais um parênteses. Lembra daquela meta que você definiu? Essa meta que você quer chegar, se você quer chegar porque você ainda não tem, você precisa ter um mentor, um influenciador, próximo ou distante, ou criado, que tenha tido os mesmos resultados que você quer. Você pode amar, admirar os seus pais. Se eles não têm os resultados que você quer, então busque um outro influenciador. Nós temos neurônios espelhos que ficam o tempo todo repetindo, inclusive tom de voz. E inconscientemente fica repetindo os mesmos comportamentos, o mesmo caminhar, o mesmo gesticular, não é assim? Os nossos filhos repetem muito o que a gente fala e faz, os trejeitos.
A gente não tá com um casamento que o homem e a esposa, ou o namorado e a namorada, quando o relacionamento é grande, não precisa de muito tempo, não. A gente começa a repetir os mesmos trejeitos, não é assim? Por conta dos nossos neurônios espelho. Então, se você convive muito com seus pais, e que precisa conviver, na grande maioria das vezes, mas não tem uma outra referência essa que te entregue resultados, ou que já alcançou o resultado que você quer, busque. Você precisa equilibrar isso. Então, mantenha um mentor interno, que pode ser seus pais, pode ser Deus, pode ser o próprio universo, em forma de universo, pode ser alguém de uma mídia, alguém que já teve muitos resultados financeiros que você quer. Quem pode ser esse mentor? Para a reprogramação dessa sua crença, de capacidade e merecimento, para você atingir sua meta. Por que tem que ser esse mentor? Escreva isso. Quais são as forças desse mentor? Escreve, põe esse poder, põe essa informação no papel. Tenha sempre ele mentalmente te orientando. Se você está presente, consciente para o seu PEC, e se você tem a definição desse mentor, coloque ele dentro de uma parte do seu corpo. Isso eu estou te dizendo. Faça essa escolha. Se conecte com esse mentor. Sempre para a tomada de uma decisão dentro da área que você escolheu. O que esse mentor te diria? E por mais surreal que pareça, minha gente, quando a gente acessa esse mentor, quando a gente tem esse contato com ele, o que esse cara me diria se estivesse no meu lugar? A gente passa a criar novas conexões neurais. A gente passa a ter novas percepções porque a gente começa a acessar novas informações inconscientes. A gente não tinha isso antes de ter a definição de um mentor. Faça essa definição para você. Defina um mentor para você. Quem pode ser esse mentor para te orientar? E por último, quarto passo, resultado. E aqui eu quero bater na mesa e com todo respeito e amorosidade pela sua vida. Se você continuar num papel de vitimismo, nada vai mudar dos seus resultados. Você precisa ter autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade não é culpar seus pais, um abusador, não é culpar o seu professor, o governo, o seu chefe, o credor, que fica o tempo todo te ligando. Não é culpar esses caras, essas pessoas, essas situações, a sua história, o seu passado. É tirar a força de responsabilidade agora pela sua vida. Você precisa ter esse papel, porque quando a gente está nesse papel, a gente tem o poder de escolhas, novas escolhas. Quem vive no vitimismo, por mais que doa ouvir isso, e doeu quando eu ouvi, é uma pessoa que está e continuará na escassez. Precisa do pouco, precisa chamar atenção, precisa estar doente, precisa de ajuda financeira o tempo todo, de empréstimo do banco. Se é temporário, para que você já autorresponsável, já tem clareza da meta, do que tem que fazer e age mesmo o maior dos desafios, você não está no vitimismo, você já está na autorresponsabilidade. E Camila, eu preciso fazer isso só uma vez? Todos os dias da sua vida. Você precisa sair desse papel. E quantas foram as vezes, minha gente, que eu entrei nesse papel? Eu queria chamar a atenção daquela mãe, daquele pai, que eu, mesmo adulta, não tive. Isso é inconsciente. Isso está lá na nossa sombra. E abrindo mais um parênteses, nossa sombra não está contra nós, ela está a nosso favor. As informações que nós rejeitamos e colocamos lá dentro, a gente precisa resgatar para limpar, para transformar, para ressignificar. E um dos papéis que a gente vai jogando na sombra é esse papel de vitimismo. Só que uma vítima, por mais que doa isso, e por mais que você tenha chegado nesse estado que você está, uma vítima não sai enquanto continuar com esse papel. Se autorresponsabiliza, bate na mesa e diga, chega! Sou eu a responsável pela criação na minha vida. Eu sou a responsável ou responsável por esses resultados que eu tenho na minha vida. Camila, você quer dizer então que eu fui sequestrada? Alguém apontou um revólver para mim, alguém me roubou e eu sou responsável por isso? Vamos abrir um parênteses aqui. Primeira parte, para você que nunca ouviu falar de mecânica quântica. Sim, inconscientemente você atraiu esse tipo de situação para reforçar uma crença de, por exemplo, não merecimento de felicidade, de dinheiro ou de sofrimento. Fecha esse parênteses, tá bom? Eu me aprofundo em outro momento. No momento em que algo foi feito para você, passou 90 segundos, você já tem o poder de escolha. Qual é o papel que você quer continuar? Alguém me traiu. Dói, mas dói. Dói demais. O que é que eu vou fazer com isso?
Chora tudo que você puder chorar. Esmurra, não a pessoa, a almofada. Mas saia desse papel. Não vai ter pai, não vai ter mãe, por mais que exista, que vá resolver sua vida para o resto da vida. Você precisa se responsabilizar por ela. Quando é que a reprogramação acontece, Camila? Quando há o alinhamento do seu PEC. Tomei uma aguinha aqui, minha gente. Perdão pela demora. Quando você for capaz de alinhar o que você pensa, o que você sente, o que você comunica, como você se comporta, tá ali formada a sua nova programação. E aí é uma vez só? Não! A formação de crença se dá por repetição e por impacto emocional. Quando seu filho, sua filha, derruba um copo lá na cozinha, ele tá aprendendo a se virar, e você dá um grito. E quantas vezes eu fiz isso, minha gente? E quantas vezes eu tive que me perdoar por isso? Você dá um grito, né? E você diz, seu burro, seu incapaz, criou uma crença ali naquela criança. Dependendo da forma como ele viu, ele impactou emocionalmente essa criança, ele criou uma verdade. E aí, a partir desse impacto emocional, existem crenças de impacto emocional, técnicas para impacto emocional, técnicas para repetição, porque por repetição você também cria crenças, você também substitui as suas crenças. Então a gente alinha o nosso pensar através de repetições, de novos pensamentos, de novas emoções, de novas comunicações e de novos comportamentos. A gente cria um novo PEC por impacto emocional também. Muito bem. Bom, minha gente, a gente está chegando aí para o fechamento, mas antes disso eu quero dizer que isso é só um pedacinho. Eu ficaria horas, verdadeiramente horas e horas, falando de todo o potencial desse método. Que todo esse potencial que eu tive que viver para poder colocar ele no mundo. Tantas dores que eu tive que viver, infelizmente ou felizmente, para mostrar para você da possibilidade, da capacidade que esse método nos traz. Eu recebo pedido de atendimento psicológico e coaching quase todos os dias. Talvez você já tenha feito esse contato comigo. Talvez você já tenha me mandado uma mensagem com interesse e eu te agradeço por isso. Mas hoje o meu foco em coaching é só dentro de empresas individuais. De qualquer maneira, a minha meta maior, o meu coração pulsando, a minha forma de dizer que isso... o que aconteceu na minha vida pode acontecer na sua e de milhares de pessoas, e porque eu quero atingir centenas de pessoas esse ano com o meu método, porque cada vez mais eu vejo os resultados que ele realiza, eu criei um grupo fechado do método Descrençar. Como é que será esse grupo fechado do método Descrençar? Eu vou dar todas as informações para quem já me pediu nas redes sociais e para quem está aqui até agora comigo. Eu vou acompanhar de perto pessoas que realmente queiram substituir crenças limitantes por crenças de realização e exterminar de vez os ciclos de repetição negativa. E esse grupo fechado e pequeno, para que eu acompanhe quase que um a um, pessoalmente, vai começar na próxima quarta-feira, dia 1º de maio. Vai ser um programa online de 6 módulos, com técnicas. Aqui eu coloquei algumas técnicas que as pessoas vão aprender, tá bom? Ressignificação de passado, reprogramação mental e emocional, comandos e perguntas poderosas, soltar, método Sedona, EFT, técnica Descrençar, o poder da influência, o poder da decisão, frequência vibracional, limpeza e perdão, fisiologia poderosa, a cura da criança, sombra, hábito Descrençar e assim por diante. Tem dezenas de técnicas para cada um dos passos. Para as pessoas mais racionais e para as pessoas mais emocionais. Das duas formas, todas as técnicas que eu entrego nesse meu grupo ajudam tanto uma pessoa racional quanto uma pessoa mais emocional. O acesso vai ficar disponível para esses novos alunos, para essas poucas pessoas que eu vou acompanhar por um ano, para que você, se você disser sim para você agora, para que você possa acessar de onde você estiver, desde que haja acesso
pela internet. A base desse programa, Camila, além da minha experiência, do pedaço que eu te contei do meu passado, da minha história, do meu processo de descoberta, os meus 17 anos de estudos de psicologia, neurociência e da mecânica quântica. Os módulos vão ser liberados semanalmente, vai haver encontros online e ao vivo para explorar cada um dos módulos e tirar dúvida dos membros do grupo. E serão 4 aulas ao vivo comigo, além dos 6 módulos com quase 80 aulas gravadas para que você saia, sim, completamente diferente, completamente modificado. Eu vou compartilhar com vocês. Bom, deixa eu só terminar esse raciocínio. As aulas ao vivo também vão ficar gravadas para quem não pode, participar, né? Vão existir alguns bônus para as pessoas que entrarem nesse pequeno grupo, que vai ser um mini curso de autoconfiança. Enquanto eu não confio na minha capacidade, enquanto eu não aumento a minha autoconfiança, eu tenho ainda dificuldade de agir. Sabe aquelas pessoas que procrastinam demais? Quando elas aumentam a autoconfiança, a procrastinação automaticamente tende a diminuir. Palestra de Mindfulness, que hoje tem se falado muito, que é a presença plena, com uma grande mestre, uma grande amiga, Leide Alves, com áudios e exercícios gravados por ela, especialmente para esse grupo. E aí, uma das coisas mais gostosas que tem, as pessoas gostam muito disso, que é um grupo que eu não vou mais fazer no Facebook, porque o Face ainda sentiu um distanciamento. Eu vou continuar fazendo no WhatsApp, porque ali eu posso atender quase que individualmente, eu posso gravar um áudio ali na hora, a troca de uma comunidade é muito maior do que individual, e é por isso que eu monto grupos, é nisso que eu acredito. O resultado de um grupo que se ajuda, que está numa mesma conexão, com os mesmos objetivos, são surreais. É muito maior do que a gente pode medir individualmente. Então, um grupo no WhatsApp, com o meu celular para acompanhar vocês. E aí, vamos pensar aqui numa nota, jogando bem baixo, tá? Só para esse bônus. O mini curso de autoconfiança hoje tá em média, bem mini curso mesmo, tá? Umas informações simples, não é o caso do meu mini curso vai ter muita informação, mas uma média aí de valores, para você ter uma ideia de um mini curso de autoconfiança, tá em torno de R$ 297. Uma palestra de Mindfulness da Leide, jogando baixo também, vale muito mais, está no valor de 297. Só esses 2 bônus, a gente está falando de um investimento de R$ 594. Agora, vamos fazer uma outra conta rápida aqui. Um processo de coaching empresarial comigo, life coaching não, eu estou falando de um coaching individual, mas dentro de uma organização, com só 6 sessões, 6 encontros de 50 minutos até 1 hora, está em torno de R$ 5.000, tá bom? Comigo. Tem pessoas que cobram mais, tem pessoas que cobram menos. 1 ano de terapia, se fosse o caso, R$ 150 é a média de uma sessão por semana. 1 ano de terapia daria R$ 7.200. O curso de desenvolvimento pessoal ao ano, para quem faz desenvolvimento, para quem busca autoconhecimento. Um curso por ano só, jogando baixo aí, a gente está falando de um investimento de R$ 1.000. 12 livros por ano, para quem gosta de ler, né? Eu estou falando de um livro por mês, um livro na faixa de R$ 50, alguns mais, outros menos, R$ 600. A soma dessa conta rápida, desse investimento, a gente está falando de R$ 13.800. Momento reflexão que eu quero com vocês. Qual foi, minha gente, e eu tive muitos desses momentos, qual foi a decisão que você gostaria de ter tomado há 1 ano atrás e não tomou? Para que hoje as suas relações, as suas finanças, a sua saúde, a sua força de fazer, de executar, os seus resultados financeiros, a sua procrastinação ou não, né, tivesse diferente. O que você poderia ter feito lá atrás, que você não fez por algum motivo, por alguma razão, e que hoje você tem resultados por não ter feito lá atrás? Eu preciso te fazer pensar nisso. E isso foi um dos motivos que me fez fazer, que me fez sair da dor. E você pode ainda estar se perguntando aí se esse programa não for para você, né? Camila, mas e se esse programa, tá bom, eu entro nesse programa, mas aí eu percebo que eu consigo sozinha e que não é para mim. Essa primeira é uma crença, mas eu te dou 30 dias de garantia. 30 dias
de responsabilidade nas minhas costas. Eu tiro toda a responsabilidade das suas costas e ponho na minha em relação ao investimento. Porque em relação ao processo, você tem responsabilidade de fazer os passos do método. Mas, se você entrar para esse grupo pequeno, de poucas pessoas que eu vou acompanhar hoje, e perceber que esse grupo não é para você, essas técnicas não são para você, você pode me cobrar, que é minha responsabilidade, a garantia de 30 dias. Vamos falar desse investimento agora. Qual é o valor do investimento, Camila? Naturalmente, eu poderia cobrar 997, tá bom? E esse vai ser o próximo grupo, 997. A minha próxima turma já está fechada esse martelo, eu vou investir, as pessoas vão investir no mínimo 997. Mas pela minha meta, pelo meu objetivo, que eu quero atingir mais de 500 pessoas esse ano, esse investimento hoje e até que se feche esse grupo, porque é um grupo pequeno, se eu for começar o grupo dia 1º de maio, se essa turma de hoje fechar antes de 1º de maio, ou se até 1º de maio, que eu acredito que não, mas se eu chegar até 1º de maio e essas vagas ainda estiverem abertas, o valor hoje é de 497, ou 12 vezes de R$ 48. O que você faz com R$ 48 por mês? Com todo respeito ao seu investimento, com todo respeito ao seu dinheiro. Essa pessoa que passou aí, né, me dando a graça, a honra de escutar os resultados dela, e tem mais outras pessoas aqui para eu passar para vocês, não sei se vai dar tempo, mas tem muito mais gente. Ela passou de uma meta, ela emprestou dinheiro para entrar nesse grupo, nesse programa, e ela tinha colocado uma meta, a meta Smart dela era de R$4.000, de chegar a 4.000, em menos de 2 meses ela chegou nesse valor e ela já quase dobrou, ela já está com um valor mensal, recebendo mensalmente, porque aumentou o trabalho, as promoções dela em quase R$8.000, ela já dobrou a meta dela. Então, de todo o meu coração, se existem crenças, dúvidas sobre esse programa, faça a sua aposta. Eu te dou a minha palavra que se você achar que isso não é para você, porque eu sim acredito verdadeiramente nesse programa, eu te devolvo todo o dinheiro. Você investindo 12 vezes de R$ 48 é um café por dia. Eu não sei muito fazer essas contas nesse momento, mas você vai gastar o quê? Uns R$2 por dia, R$3 por dia no máximo, que é o valor de um café, um cafezinho, certo? Bom, aviso importante, vai ser um grupo pequeno, como eu falei, para que eu possa dar atenção e acompanhar de perto. Se você não quer mais viver esse ciclo de repetição negativa, entra para esse grupo e se você não achar que é para você, como eu disse, eu devolvo o seu dinheiro integralmente. Nunca aconteceu de eu precisar devolver. Mas se você entrar, você vai ter 4 módulos à sua disposição, 4 módulos. Você vai chegar num processo de baita consciência das suas crenças. Você vai chegar na raiz das suas crenças. Se chegando lá, você perceber que a minha voz te incomoda, que não é legal, que você não gostou, tá tudo bem. Não precisa me dizer nada. É só mandar um e-mail que eu devolvo o seu dinheiro. As vagas são limitadas. A gente começa dia 1º. Se as vagas fecharem antes do dia 1º, é claro que eu fecho e não abro mais até o próximo grupo, que com certeza não vai mais ser esse mesmo valor, minha gente. Bom, agora tem 3 caminhos. Primeiro, me ignorar, acordar amanhã e continuar tocando a sua vida, fazendo as mesmas coisas que você vem fazendo até agora, tendo os mais de 60 mil pensamentos por dia, tendo os mesmos resultados, e daqui a alguns meses olhar para trás e pensar, nossa, eu poderia ter feito aquilo antes. E tá tudo bem, a gente continua amigo, eu vou continuar mantendo conteúdos gratuitos na internet, tá bom? Você pode continuar, então, nesse ciclo de repetição negativa, mas você pode fazer o que eu fiz. Também é uma outra opção. Estuda bastante, testa bastante, estuda mais um pouco, acerta, faz várias formações, erra, acerta de novo até conseguir. Eu fiz um caminho assim, que demorou muito tempo, mas você também pode entrar agora para o grupo fechado e pequeno, ter o meu acompanhamento de perto, ter acesso ao programa completo com todas as ferramentas que eu usei em mim e que eu usei em todas as pessoas que eu tive a honra, como eu disse,
de acompanhar. Sair de um ciclo de repetição negativa e entrar num ciclo de ampliação de consciência e mudança de resultados. Essa é a minha proposta para você. Se você quer fazer parte desse grupo fechado do Método Descansar, é só você clicar no link que eu vou liberar agora. Deixa eu só ver onde é que tá. Peraí. Tá aqui, slide. Peraí, minha gente, que eu já vou liberar aqui. Lauro, onde é que eu estou? Achei! Cada dia eu uso uma ferramenta. Peraí, minha gente. Eu vou liberar para quem já for fazer parte desse grupo. Lauro, só me dá um alô se tá ok, se eu conseguir liberar aí, por favor. Deixa eu ver como é que tá esse chat aqui. Deu certo? Deu certo. Obrigada. Fabi, você tá aí, minha amada? Eu tô te vendo! Não, tô te lendo, na verdade, né? Tô te lendo. Bom, deixa eu só terminar aqui, minha gente. Você pode estar com dúvida que não tem tempo. Tempo é uma crença, como eu falei, mas se seu filho, Deus me livre e guarde se você tem filho, pai, mãe, se passar mal, se ficar doente, certo? Você não toma a rédea dessa situação e leva para o hospital na hora? Não é sua prioridade? Que momento que você vai se pôr como prioridade? Né? Essa questão de tempo é uma questão de prioridade e é uma crença. Você ajeita tempo, você encontra tempo. Para mudar os seus resultados, você encontra tempo. Uma outra dúvida que você pode ter é: não sei se eu vou conseguir fazer, Camila. Eu realmente, minha gente, não posso ir aí até você e fazer por você. Você vai precisar dar os passos. Isso eu preciso te dizer claramente. Você vai precisar se movimentar. Mas até para esse movimento eu vou estar do seu lado. Eu vou te orientar, eu vou pegar na sua mão. Eu quero que você tenha os mesmos resultados como muitas e muitas e muitas pessoas já tiveram. Mas eu, Camila, estou comprometida 100% com meus 50%. Você precisa estar comprometido ou comprometida também com seus 50%. Tudo bem? Camila, tá caro. Essa é uma crença também. Caro é uma questão é um termômetro muito particular, né, minha gente? Mas eu posso te garantir que todas essas ferramentas, todas essas técnicas, por um valor de R$48 por mês, que você gasta com o quê? Com salão, com mais dívida, com mais juros no banco, com uma saída de um final de semana, com uma pizza, né? Isso não tá caro. Para que você multiplique o seu valor, para que você multiplique o seu investimento, para que você tenha equilíbrio emocional, para que você tenha as relações que você sim merece ter, não tá caro. Pelo amor de Deus, repense isso. Quanto que você vale? Quanto que os seus resultados valem? Quanto é que você acredita nessa capacidade de mudar essas verdades? Quanto custa você ficar repetindo os mesmos sentimentos de angústia, raiva, tristeza, desespero, dia após dia na sua vida? Repetindo os mesmos resultados na sua vida? O quanto que custa você continuar achando que existe algo de errado com você? Quanto é que custa todas as pessoas? Você olha para as pessoas, percebe merecimento nelas, capacidade delas, menos com você. Quanto é que custa você se sentir perdido, sozinho, sem orientação, sem ninguém para te mostrar qual é o caminho? Quanto é que custa isso? Esse valor de 497 é só até eu fechar essa turma ou só até o dia 1º de maio, às 23h59. Ok, minha gente?